Aproximando-se de Deus. Você tem se aproximado de Deus na sua caminhada, no seu dia, no dia de hoje? O livro de Salmos é sobre isso. O povo de Deus se aproximando de Deus nas suas diversas situações, nas suas diversas realidades. É um livro que nos convida em tudo a nos aproximarmos de Deus e darmos a Ele louvor e adoração para todos sempre. Vamos pensar hoje no Salmo 79, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus no Salmo 79. E antes de nós lermos este salmo para a nossa reflexão, vamos lembrar um outro salmo que expressa bem o objetivo e a razão do livro de Salmos, o Salmo 117, o mais breve dos salmos, o menor deles. Vamos proclamá-lo e confessá-lo juntos? Vamos juntos. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 79, a palavra do Senhor, que ele encontra na encruzilhada da sua vida, na esquina da sua vida, que se chama hoje, nesta noite, na quietude deste lugar, simples lugar, mas onde a palavra eterna, poderosa do Senhor se manifesta para você. Ouça a palavra de Deus, que cada coração aqui esteja desejoso da palavra. Diz assim, Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro com a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome, porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Verso 6, derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem ou não te reconhecem. Derrama a tua ira. Palavra de Deus. Será
pode um cristão pensar, até pensar, ou simplesmente pensar algo assim? Derrama a tua ira sobre as nações. Não fica bem para um cristão pensar assim, muito menos não cai bem para um cristão orar assim. Derrama a tua ira sobre as nações. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram. Em português mais claro, alguém oraria assim: arrebenta com eles, ó Deus. O crente não pode falar essas coisas. O crente não pode orar essas coisas. Talvez no Velho Testamento, isso aqui é Velho Testamento, séculos antes de Cristo, lá antes de Cristo, não tinham conhecimento pleno da graça de Deus, quem sabe. Então eles oravam assim, povo de Israel, uma nação. Mas nós não podemos orar assim. Será? Será que essa palavra de Deus não tem nada para nós, não se encaixa em nada conosco em Cristo Jesus? Proponho para você nesta noite, à luz da palavra de Deus, que essa visão de que o crente está impedido de assim pensar e orar é um equívoco, e eu creio que é um equívoco muito comum. E nós não nos permitimos expressar isso em oração e dizemos que não pensamos assim, mas no íntimo a verdade é que todos nós, até com frequência, tem pensamentos semelhantes a esse enquanto nós caminhamos por este mundo. Nas situações que nos acontecem, com as quais deparamos, naquilo que nós vemos na sociedade, no país. Nós queremos também dizer: derrama a tua ira sobre esses malfeitores, Senhor, que temos nos encontrado em nossas vidas, nossos caminhos pessoais ou na sociedade. O crente não pode orar assim e ficamos com uma elegância espiritual. Jamais vamos nessa direção em nossos pensamentos. E se vão nossos pensamentos, nós escondemos e nunca veremos de manifestar isso publicamente e orarmos. Bem, em algumas situações fazemos isso, mas sabe, no ano passado, todos nós vimos lá na Síria, o Estado Islâmico chegando a regiões onde habitavam cristãos, e nós vimos aqueles cristãos sendo colocados de joelhos e decapitados a sangue frio. Se você estivesse lá, esse salmo seria um salmo precioso para liberar a opressão e a angústia que iria no seu coração. E o salmista está pensando no que, está orando sobre o quê? Sobre a justiça. No mundo injusto, no mundo onde o mal causa tanta opressão e dano, nos relacionamentos particulares, inclusive nossos, e no coletivo, o salmista quer ver a justiça acontecendo. Mas ao ler este salmo, preste bem atenção, ele quer a justiça, mas a justiça de Deus, e a justiça como prerrogativa e papel de Deus e não dele. Talvez aí é que temos que tomar cuidado para não cruzarmos a linha. Quando nós queremos que seja a nossa justiça feita e não a de Deus. E nós queremos realizar a justiça onde não cabe a nós e cabe a Deus. Mas o que é que a palavra então de Deus fala ao seu coração nesta noite, a sua vida aqui nesta noite? Anseie que Deus execute a justiça. É a justiça ansiada. A verdade é que nós todos ansiamos por justiça. Não está certo o mundo, não está em ordem, é preciso que seja feito algo. Todos nós carregamos esse anseio por justiça.
E como o salmista faz, aqui o povo de Deus faz, porque Israel adotou esta oração pessoal depois na comunidade e se tornou então um canto e uma oração coletiva do povo de Deus. Da mesma forma pode ser nosso nesta noite individualmente e coletivamente, e podemos ouvir a palavra dizendo a nós, dizendo ao nosso coração pessoalmente: anseie que Deus execute a justiça. O crente precisa ansiar por isto. A realidade que ele vivia, qual era? Entende-se que este salmo foi escrito então ali por volta de 586 a.C., quando o que aconteceu? O reino de Israel, que havia sido dividido em dois reinos, norte e sul, agora sobrevivia apenas no reino do sul. O reino do norte já havia sido arrasado pelos assírios décadas antes. Andaram para longe de Deus e finalmente tiveram esse encontro com a própria justiça de Deus nas mãos dos assírios. Sobrou o reino do sul, capital Jerusalém, onde estava o templo. Mas o povo do reino do sul, chamado reino de Judá, também não ouviu a voz dos profetas e caminhou em caminhos longe de Deus, até que Deus permitiu agora o novo império, a Babilônia, a vir, e em 586 arrasaram Jerusalém e destruíram o templo. Entende-se que esse salmo então nasce dessa situação. O povo de Deus, corrigido, castigado pelo povo pagão, babilônicos, como um chicote que Deus usou para o seu povo. E a devastação foi tremenda. Não ouviram por décadas os profetas chamando ao arrependimento. E agora então, passado um tempo já do cativeiro, há este momento de sensatez, reflexão, e aí está o povo, que era o povo de Deus, debaixo de opressão, dominados, grande parte levados ao exílio, experiência sempre difícil. E por isso então ele vai dizer sobre o que as nações invadiram a tua herança. A terra de Israel era conhecida como herança, Deus nos deu por herança, a herança do Senhor para nós. Diz ele: profanaram o seu santo templo, preciosidade, templo, onde a presença de Deus se manifestava para eles. E reduziram, diz ele, Jerusalém a ruínas. Uma situação difícil, destrutiva. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento. Derramaram o sangue deles como água. O fato é que nós não estamos em Jerusalém naqueles dias, não pertencemos ao povo de Israel como nação daqueles tempos, mas nós vivemos num mundo que não é diferente do deles e que nos apresenta situações igualmente de destruição do mal, em outras formas, não arrasando tanto cidades, pelo menos na nossa região, em parte do mundo. Há lugares, nós falamos aqui do Estado Islâmico, arrasando cidades lá também. Encontramos à nossa volta aqui, longe daquela situação, também situações de estrago do mal que nos chegam de uma forma em que nos danifica, nos prejudica tantas vezes, e nós sofremos também pelo mal na sociedade, porque nós somos parte dela, estamos no mundo, como diz Jesus, ainda que não sejamos do mundo, e nós sofremos pelo mal que corre solto na sociedade. Enfim, o fato é que nós como cristãos não podemos pintar o mundo de cor-de-rosa, achando que pintar o mundo de cor-de-rosa é ser cristão, porque na verdade nós habitamos num mundo maligno, num mundo terrível, transtornado pelo mal e que causa todo tipo de sofrimento e dores. Anseie que Deus execute a justiça diante do fato da opressão do mal. É um fato a opressão do mal. Diante desta opressão, anseie que Deus execute a justiça. O mundo atual é um mundo contra Deus. O sistema do mundo é um sistema contra Deus. Não é um sistema que promove, aprova Deus e as verdades de Deus. Quando nós ouvimos a mídia, quando nós vimos projetos humanos, na sua grande maioria são contra Deus. É um mundo que bate de frente com Deus e então com o povo de Deus.
E o povo de Deus, na sua caminhada, quando se manifesta em fidelidade, quando é um verdadeiro povo de Deus, e o cristão individualmente, quando é fiel, encontra-se muitas vezes encurralado e tolhido por um mundo que é contra Deus. Você não se sente assim, às vezes, no seu ambiente de trabalho, por exemplo, no seu ambiente escolar, até mesmo no meio da parentela, tantas vezes. Um mundo que oprime o povo de Deus. Não chegamos, talvez, à experiência que eles viveram, da espada, mas não é verdade que vivemos num mundo que não traz consternação. Isso para não falar, de, às vezes, de experiências terríveis e difíceis. Recentemente no Iraque, 4 irmãos nossos, inclusive membros da Igreja Batista, estavam num projeto lá de ação social para ajudar a necessidade ali, tanto sofrimento. E numa emboscada, os 4 foram mortos a tiro. Uma missão pacífica de ajudar ali quem sofre, levando coisas para aqueles que estão carentes lá. Numa emboscada mataram os 4. Ainda agora, creio que 2, 3 meses atrás. O mundo é fato, a opressão do mal. A opressão injusta na nossa vida individual, tantas vezes encontramos o homem mal, a mulher mal, lá naquele ambiente que precisamos atuar, às vezes na própria parentela, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na escola, e aquela pessoa que de uma posição privilegiada nos causa mal. Enfim, anseie que Deus execute a justiça, porque este mundo não é um mundo cor-de-rosa, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo opressor. Diante do fato da opressão, nós somos como esse salmista, nós temos que clamar que Deus execute a sua justiça. Clame que Deus execute a justiça, mas com um clamor pela restauração. Um clamor pela restauração. Há uma pergunta insistente aqui. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esta é uma pergunta insistente porque aparece diversas vezes nas Escrituras, na palavra de Deus. E provavelmente quantas vezes não apareceu no seu coração. Até quando isso vai ser assim, Senhor? Até quando temos que andar num mundo tão injusto? Até quando essa injustiça que estamos sofrendo particularmente, individualmente, ou quem sabe na sociedade, até quando vai ficar assim? Quando vemos a bagunça aí no país, até quando, Senhor? Até quando? Até quando criminosos na rua, tirando vidas, inclusive? Até quando esses homens do poder, é PT, é PMDB, é PSDB, não presta? Até quando, Senhor? Desculpe, meu coração não é vendido a nenhum deles, nunca foi. Se andarem mais ou menos bem, entendo que precisamos deles, mas eu olho com muito cuidado e à distância. E quando encontro um espaço, eu vejo o que fazem. Dessa vertente política daquela. Até quando, Senhor? Negam, ninguém é culpado de nada. Até quando, Senhor? Até quando? Ali em Apocalipse, para João apareceu o cavalo amarelo, cavalo da morte. Poder sobre 1/4 da terra para dizimar. E aí então, Apocalipse capítulo 6 diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Até quando? Em Abacuque, antes da Babilônia agir, Abacuque
viu a visão do que Deus faria, corrigindo o seu povo. Ele disse: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência sem que traga salvação? Olhando o povo de Israel, antes da Babilônia invadir, e vendo o povo de Deus todo corrupto, políticos, líderes, povo, todo mundo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? O crente em Jesus Cristo, com frequência, tem essa pergunta no coração. Ele anseia pela justiça de Deus, mas a justiça é ansiada por um anseio de restauração. O desejo é ver o domínio do Senhor sobre o mundo. Como há de cessar a injustiça e o pecado? Nós cremos que a política vai fazer isso. Não faz. Somente o Senhor pode cessar a injustiça e o pecado no mundo. Eu quero ver a justiça de Deus imperando, porque eu quero ver este mundo resgatado do mal e o mal aniquilado. Eu quero ver a redenção, e a redenção acontece somente com a justiça de Deus. Mas também quero ver, então, a minha redenção. Não cobres de nós, verso 8, as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro. O povo foi corrigido. A mão poderosa de Deus, os homens babilônicos, por causa do erro deles. E agora os descendentes daqueles que pertenciam à geração que errou, diz: ó Deus, não nos cobra de nós o que eles fizeram. E ele diz no verso 9: ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos de nossos pecados por amor do teu nome. Sabe, nós também pertencemos ao mundo e precisamos da justiça de Deus, mas manifestada em perdão e graça em Jesus Cristo, para que experimentemos a redenção. Quer ver a justiça de Deus? Sim, justiça de Deus que vem para redimir, finalmente eliminar o mal, e então também aplicar a nós, os arrependidos, o perdão, o encontro com Ele e a vida longe desta miséria total. Anseie que Deus execute a justiça. Você tem ansiado, tem orado por isso. Anseie que Deus execute a justiça, mas por quê? Qual é a questão maior? Para o meu próprio benefício? Não. É por isso também. Porque se Deus executar a sua justiça, e a mim, que me escondi na justiça feita na cruz de Cristo, isso significa tempos maravilhosos, ainda que sejam dias terríveis para aquele que não se abrigou na justiça da cruz. O encontro com a justiça de Deus fora da cruz é terrível. Será um bem para mim. Por isso ele ora no verso 9: ajuda-nos, ó Deus, livra-nos e perdoa os nossos pecados. Mas note bem o que ele diz no verso 9: ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. A glória de Deus é a razão de tudo, e é o que traz ordem, é o que traz sentido às nossas vidas. Fomos criados para a glória de Deus. E é a glória de Deus imperando que então elimina o mal e faz justiça e coloca ordem. Para a glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados por amor do teu nome, diz o verso 9. A questão primeira é este propósito maior. Para isto primeiramente. E quando Deus então for glorificado, nós seremos restaurados, seremos abençoados, quando estivermos numa vida para a glória dele. Um desejo, então, de restauração, sim, mas que visava a glória de Deus.
Você tem almejado, desejado que as coisas fiquem em ordem para a glória de Deus ou porque é conveniente para você? É verdade que as coisas caminharão de forma abençoada e edificante quando a justiça for feita, mas que seja para a glória de Deus. E justiça plena acontecerá somente quando a humanidade toda for subjugada pela glória de Deus. Não há outro caminho. Não há outro caminho. A questão é a glória de Deus. Quando Ele então se manifesta dessa forma que até nos choca, Deus dá um jeito nessas nações, Ele está pensando na glória de Deus. Ele vê que os povos pagãos estão zombando de Deus. Anseie que Deus execute a justiça. O fato é que o mundo está terrível. O mal nos afeta. Anseie, ore pela justiça de Deus, para a redenção. Anseie a justiça de Deus, que Ele execute a justiça. Meu irmão, até quando o Senhor não vai fazer? Anseie no aguardo da realização dela. Realização da justiça. O verso 13 encerra o salmo. Um salmo que não começa com aleluias a Deus, mas termina dizendo que então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. O salmo, no meio de toda essa bagunça e desse tempo tão desafiador e difícil que o salmista vivia, termina com essa esperança no triunfo da glória de Deus. Nós cantaremos os teus louvores, louvores que pertencem a ti somente. Essa é a esperança de que Deus, sendo glorioso, podemos ter. Porque se Ele é glorioso, esse Deus que nós adoramos, Ele é digno de todo louvor, é o Deus que há de prevalecer. E aqui nós encontramos a linguagem do pacto, da aliança de Deus. Então nós quem? Nós quem? O teu povo. O povo que o Senhor formou para si. Não somos nós de nós mesmos. Nós somos de Deus, o teu povo. As ovelhas da tua pastagem. O povo que o Senhor chamou. E aqui Ele está pensando em Israel. Nós estamos pensando em quem? Na igreja em Jesus Cristo. Eu e você, a igreja. Ovelhas da sua pastagem. Há um pacto aí. Quando Ele olha, quando Ele pensa no povo de Deus como o povo de Deus, e o povo de Deus como as ovelhas das pastagens de Deus, Ele pode pensar em ainda vir um momento quando a justiça de Deus há de prevalecer, as coisas serem corrigidas e poderem louvá-lo para sempre. Deus nos chamou para si mesmo, não irá nos abandonar, e Ele haverá de nos sustentar como seu povo para sempre. O mal e a injustiça há de passar. Deus permanecerá. E então o povo que Ele chamou para si permanecerá. E então o louvor e a glória dEle nos lábios do seu povo permanecerá. Consolo de ser povo e ovelhas de Deus, enquanto enfrentamos um tempo de injustiça, da presença do mal, que nos leva até a perguntar: até quando, Senhor? Até quando as coisas vão ficar como estão? Não sei, Deus não respondeu. Tempos são difíceis, doloridos, mas sabemos que nós somos o povo dEle, somos ovelhas da pastagem dEle. E isto nos garante de que nós haveremos de ultrapassar esta era terrível e seremos dEle para todo sempre. Anseie pela execução da justiça de Deus, no aguardo da realização dela. Deus tem o seu dia e a sua hora.
Israel foi restaurado aqui desse momento, mas tudo isso, uma experiência ainda terrena e temporária. Mas há uma restauração de Deus do seu povo, que é eterna e para sempre definitiva. Apocalipse, eu li aqui uma parte nesta noite, nos fala, nos aponta sobre isso. Jesus falou sobre essa era, a era por vir, que será marcada não pela presença do mal, porque lá a glória de Deus vai imperar, e a eterna adoração estará no ar e no coração do seu povo, e o mal não vai ter espaço, a injustiça não vai ter espaço lá. Até quando? Até quando, Senhor? Não sei. A palavra de Deus não responde. Mas eu sei disto. Não é para sempre. Louvado seja o Senhor. Aguarde a justiça do Senhor. Abrigue-se nela enquanto você caminha nesse mundo transtornado pela injustiça e o mal. Você é a ovelha da pastagem do Senhor. Você ainda haverá de cantar o louvor do Senhor para sempre. Vamos orar.